Todo narcisista tem ego frágil, mas nem toda pessoa com ego frágil é necessariamente um narcisista. Puxa sua cadeira, pega seu café, que hoje a gente vai dissecar essa anatomia psíquica. E vai por mim, no meio disso tem gente deturpando aquele conceito da Red Pill do Matrix. Isso é triste, porque a Red Pill e esse movimento que fizeram não está associado diretamente com a verdade, com um ego forte e bem estruturado. Às vezes, você pode estar nutrindo e reforçando o comportamento de uma pessoa com ego frágil sem sequer estar percebendo. A grande tragédia da psicologia de boteco é achar que força é igual a uma coraça, uma casca grossa. Na verdade não é. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O equívoco da pele fina e da casca grossa. Tem muita gente por aí achando que ser sensível é ser frágil e simplesmente isso. Mas não, basicamente o sensível tem um sistema que capta as nuances do ambiente que muitas das pessoas simplesmente passam batido. Ele percebe o tom de voz, microexpressões de desprezo, a dor do outro. Isso daí é um volume de dados que faz com que ele faça uma leitura do ambiente para poder estar vivendo por base nesses dados que ele colhe. Já a pessoa de ego frágil, por outro lado, não sofre por aquilo que ela capta do ambiente, mas sim por aquilo que ela projeta. O problema não é o sensor, o problema é o processador central. Enquanto o sensível pode chorar porque a beleza de uma música atravessou ele, o ego frágil colapsa porque o garçom não sorriu para ele, então ele interpreta isso como uma aniquilação do seu valor existencial. E isso tem a ver com a estrutura do sujeito. A estrutura. Prédio antiaéreo versus castelo de cartas. Imagina agora um arranha-céu lá no Japão. Ele é flexível e ele balança com o vento. Isso tem a ver com a sensibilidade de um sujeito. Mas ele tem uma estrutura central que garante que ele não caia diante de um terremoto. Isso é um ego forte. O ego frágil, por outro lado, é um castelo de cartas. Ele parece imponente, estático e rígido. Mas se você assoprar uma crítica, um não, uma curtida a menos, ele não se balança, ele desmorona. A pessoa sensível diz: isso me machucou muito, vou ficar triste, vou precisar de um tempo para processar todas essas informações. Sofre, porém reconhece o impacto mantendo o seu self, mantendo o seu eu. Já o ego frágil projeta na outra pessoa que ela é um monstro que nunca o amou e pensa em sumir e destruir a outra pessoa, porque o impacto daquela informação desintegra o self e ativa algumas defesas primárias. Em alguns casos, fuga e luta. O narcisismo e suas pequenas diferenças. Aqui é importante a gente pontuar que o narcisismo merece um vídeo próprio. Mas, como estamos falando do ego frágil, é aí onde o bicho pega. O ego frágil é na verdade um ego inflado. Por dentro tem um vazio de uma identidade, tem uma falha na organização da estrutura daquele ser. É como se ele não se sustentasse sozinho. E pensa, é como eu disse no começo, todo narcisista tem o ego frágil, mas nem toda pessoa de ego frágil é necessariamente um narcisista. Quando a gente fala do narcisismo, a gente está falando de tudo isso num nível patológico, mas se liga. É como se a pessoa não se sustentasse sozinha. Ela precisa de suplementos de ser, ou seja, uma validação constante, tá sempre certo, ser o mais especial. E se você aponta um simples erro, sei lá, de digitação para uma pessoa de ego frágil, ela não vê uma letra errada, ela vê uma denúncia de que ela é uma fraude e não aguenta a ambivalência, ou seja, a ideia de que você pode ser uma pessoa incrível em certos momentos e pode ter cometido um erro estúpido naquele momento, ao mesmo tempo que você ainda continua sendo essa pessoa incrível. Para ele, ou ele é o Deus da perfeição, ou ele é um lixo absoluto. E essa falta de área cinza é a marca da fragilidade, ou é preto ou é branco. A frieza não é uma fortaleza. Tem muito homem de gelo por aí se achando casca grossa, se orgulhando de não ser sensível, mas tem o ego mais frágil que cristal de 1,99. É o sujeito que não chora em um enterro, mas se alguém ultrapassa ele no trânsito, ele tem um surto psicótico de raiva. Isso não é força, é embotamento defensivo. Ele bloqueou o sentir para não ter que lidar com o fato de que ele não tem estrutura suficiente para processar emoção nenhuma. Ele é frágil emocionalmente. É um ego que vive na defensiva.
num estado de alerta contra a humilhação 24 horas por dia. E quando eu falo disso é engraçado, né? Porque uma das pessoas que eu carrego no meu ciclo de amigos próximos é um cara extremamente casca-grossa, porém ele tem uma sensibilidade muito grande para poder perceber se você tá triste apenas pelo tom da tua voz. A verdade é que a maturidade ou o tal do ego forte é a capacidade de não ser solúvel. Você deixa a vida passar por você, você deixa a dor passar por você, você sente tudo que a vida impõe sobre você, sente uma crítica, porém você não se desfaz no ácido da opinião alheia, enquanto o ego frágil finge ser impermeável, tenta não sentir nada, e ele é altamente solúvel. Se algo atravessa essa barreira, ele dissolve na hora. O mundo tá cheio de pessoas que fingem ser casca grossa para encobertar a pobreza estrutural. Ser sensível é ter uma lente de alta definição. Ser ego frágil é não ter aonde guardar essa câmera. Agora me diz uma coisa. Qual foi a última vez que você viu alguém reagir com uma raiva desproporcional a algo tão pequeno? Aquilo foi personalidade forte ou aquilo foi um barulho de um ego quebrando porque não aguentou o peso da realidade? A pergunta é: como você costuma reagir quando a sua imagem de perfeição é levemente arranhada por alguém? Deixa aí nos comentários. Seguindo essa toada, vamos colocar o último prego nessa estrutura para que ninguém mais saia daqui confundindo vulnerabilidade com incapacidade. Para prolongar esse mergulho, precisamos falar do purgatório do ego frágil, a necessidade do controle. Controle como muleta do ego raquítico. Se eu tenho um ego frágil, o mundo é um campo minado. Como eu não confio na minha capacidade de limpar a ferida, se eu for atingido, eu passo a vida inteira tentando impedir que as minas existam. O ego frágil é por definição um maníaco por controle. Ele quer controlar o que os outros pensam, como os outros reagem, até mesmo a realidade e como ela se apresenta. A pessoa sensível, mas com ego forte, às vezes pode dizer: eu sei que isso pode doer, mas eu dou conta da dor. E ele se joga naquela emoção, naquele sentimento, para depois sair mais forte. Enquanto o ego frágil não se arrisca, porque se aquilo doer é como se ele tivesse morrido. Então ele se proíbe de alguém poder ferir ele. Ele se isola. A fragilidade não está no choro que escorre no rosto, mas sim na rigidez que impede a alma de dobrar. O que não dobra, quebra. A sensibilidade é um bambu, o ego frágil é o vidro. O bambu enverga, mas não quebra. Já o vidro parece ser sólido e imponente. Mas tenta submeter ele a uma pressão de verdade. Ele quebra. A cura é a integração, não o endurecimento. O objetivo de uma terapia séria, de um processo de manutenção, um profissional extremamente capaz, de um processo de maturação, não é transformar um ser sensível em um ser insensível. Quando você está com um profissional capacitado, ele não faz isso. Isso daí seria como se fosse uma lobotomia emocional. O objetivo, na verdade, é criar uma cesta psíquica que seja larga, lá ele, e potente o suficiente para carregar todas as suas intensidades, sem que o fundo dessa cesta ceda. Isso se chama capacidade de contenção. Um ego maduro funciona como um bom amortecedor. Ele recebe o impacto da frustração, ele achata, ele sente o peso, mas ele volta à forma original. Isso é a definição de resiliência. Ele não fica deformado para sempre por uma crítica, nem explode em estilhaços por um fracasso. O belo espetáculo da fortaleza sensível. Imagina agora um cirurgião de elite da mais alta cúpula da sociedade, um artista brilhante, alguém renomado, alguém extremamente competente e capaz. Eles precisam de uma sensibilidade absurda, uma leitura fina, uma precisão, empatia e simultaneamente de ter um ego de aço. A sustentação sob a pressão, a capacidade de errar e continuar no procedimento, lidar com o julgamento público. Isso prova que o topo da pirâmide humana não é habitado por gente casca grossa ou por gente fria, mas por gente que aprendeu a dar suporte emocional à própria sensibilidade. Eles não têm medo de parecer vulnerável, porque a identidade deles não depende da aparência ou da força. Ela é a própria força por si só. É a força de quem é e não de quem tenta ser.
com todas as nuances do ser. Manifesto do ego íntegro. Para fechar nossa sessão de hoje, ou seja, nosso vídeo de hoje, com chave de ouro, e talvez com um pouco de incômodo produtivo, ter ego forte não é sobre ser inabalável, é sobre ser recuperável, é saber que você pode ser um oceano e a superfície pode estar plena, em tempestade, com ondas gigantescas, com barulho, mas as profundezas permanecem calmas, silenciosas e contínuas. Sim, a gente está falando de estrutura. O ego frágil é só uma poça d'água. Qualquer pisada de bota já faz com que a água suma ou apenas vire lama. Portanto, da próxima vez que alguém tentar invalidar a sua dor, chamando-a de fragilidade, ou da próxima vez que você sentir vontade de explodir porque alguém feriu seu brio, faça o diagnóstico rápido. Eu estou apenas sentindo muito o que é humano e potente? Ou eu estou com medo de deixar de existir? E se eu não estiver certo, é como se eu estivesse morto, o que é frágil e limitante. A liberdade começa quando você para de defender a sua imagem e começa a sustentar a sua essência. Não se defenda. Porque no final das contas, quem precisa provar o tempo todo que é forte já confessou sua maior fraqueza. Diante de uma crítica, que você sabe que é verdade, seu primeiro impulso é melhorar o comportamento ou destruir o mensageiro? Responde aí pra gente. Isso já vai dizer muito sobre aquilo que você precisa saber do seu estado de fundação e estrutura humana. Lembra, todo narcisista tem o ego frágil, mas nem toda pessoa com ego frágil é necessariamente um narcisista. Cuidado. Bom, agora que o café esfriou, espero que a sua cabeça esteja fervendo. Se você chegou até aqui e sentiu aquele cutucão na costela, seja porque você acredita que a sua sensibilidade é um superpoder, eu já te adianto, não existem heróis. Ou se você percebeu que seu castelo de cartas anda precisando de uma reforma estrutural, o trabalho foi bem feito. Não seja uma pessoa de ego frágil que guarda o conhecimento para si só, por medo de ser superado. Seja um ego forte e generoso, curte esse vídeo, compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga casca grossa e se inscreve aqui no canal. Aqui a gente não passa a mão na cabeça, a gente ajusta a lente. Porque no final das contas o mundo já tem gente imbecil demais e estrutura emocional de menos. Então vamos construir o oposto disso. A gente se vê na próxima sessão, digo, no próximo vídeo. Até lá, sustenta a sua estrutura para você ser você mesmo. E vai por mim, é mais difícil do que parece. E aí, vai clicar no botão de inscrição por consciência da sua jornada ou vai ignorar só para manter a ilusão de que você já sabe de tudo? Escolhe a sua estrutura. Eu vou ficando por aqui. Tchau! Vamos lá, aspirante agente, presta atenção. O dragão que eu carrego no braço veio com fosco no meu olhar. Quem sabe o peso do gatilho sabe a hora de atirar. Carrego